Maravilha, gravando. Primeiramente, boa noite a todos e todas. Eu me chamo Daniel Meirelles, eu sou sócio, instrutor aí da Masterline Academy. Essa escola já vem há algum tempo, sempre trabalhando com cursos personalizados para a área da saúde. Então, todos os cursos que eu lanço aqui é focado para esse nicho, né? Então, é uma área que eu estudo bastante, estou constantemente aí estudando processos, tecnologias novas, inteligência artificial, entre outras coisas, sempre puxado para a área da saúde. Atualmente, eu trabalho no Hospital Sírio-Libanês, trabalho no escritório de valor em saúde, então eu meio que sou um coringa, né? Eu fico trabalhando com alguns relatórios estratégicos para fazer negociações aí com as operadoras, fico trabalhando com gerenciamento de projetos, analista de dados, então vou fazendo um pouquinho de cada coisa, né? Porque o VBHC, né, o Value Basic Healthcare, ainda está começando a criar força, né? Que a gente trabalha com foco em desfechos, né? Bom, só que minha trajetória inteira veio da indústria. Então, trabalhei em N montadoras aí como consultor. Então, passei pela Volks, lá na linha do Amarok, passei na Valtra, Embraer, fiz o projeto do avião do Jack Chan. E aí entrei na saúde. Aí foi uma área que eu me apaixonei profundamente e venho estudando até hoje. Então, pessoal, o que que eu fiz em todos os cursos? Eu pego aquele material denso de engenharia industrial e transformo para dentro da área da saúde, né? Para ficar numa linguagem compreensível para vocês. Não faz sentido nenhum eu falar de motor de carro, de torno, de câmbio, sendo que o que vocês conhecem é cânula de Guedel, é maca, é leito. Então tem que falar a linguagem de vocês para vocês compreenderem o que eu estou falando. Bom. Eu tenho um grupo de estudo, né, onde eu trabalho otimização de bloco cirúrgico com a Universidade de Sempton, lá do Reino Unido. Então, juntou eu, professores da Unifesp, do ITA, e a gente trabalha com modelagem matemática, né? E aí a gente vai começar um projeto agora em Manaus e um em Goiás, né? Então são dois hospitais que vão estar participando. Então eu estou estudando sempre, né, essa área de bloco cirúrgico, de otimização para os hospitais. Então vai ser um prazer compartilhar aqui um pouquinho desse conteúdo aí que eu venho preparando aí para os hospitais para vocês. Bom, pessoal, como que vai funcionar a dinâmica aqui? Eu não vou entrar muito na parte teórica ali, como que eu cheguei, como que eu fiz o cálculo, etc e tal. Eu vou compartilhar um material com vocês e aí vocês vão utilizar as planilhas. Então vocês vão mexer ali nas variáveis da planilha e vai dar a resposta. O que eu vou cobrar é apenas a interpretação daquilo. Entendeu? Porque não cabe aqui eu ficar ensinando para vocês o desenvolvimento. Vocês, grande parte aqui, são tomadores de decisão. Vocês vão analisar o material, vão mexer ali nas variáveis e vai começar a tomar decisão. Os materiais que eu venho produzindo aqui ao longo das aulas, pessoal, material completamente aplicável. Então, o que você aprender hoje aqui, amanhã você já vai pegar a planilha, já vai aplicar no seu hospital. Só que o que acontece? Eu estou em paralelo trabalhando numa plataforma, né? Porque são bastante alunos, né? E aí direto vem, putz, professor, quero personalizar aquela planilha lá, não sei o que, tal. E aí, agora eu tô com uma quantidade de alunos que já passaram pela Masterlink que não dá mais para eu ficar fazendo atualização. Então, tô construindo essa plataforma em paralelo e futuramente eu compartilho aí com vocês. Bacana, pessoal. Bom, aí como que funciona, como vai funcionar a dinâmica? Eu ministro a aula teórica e no finalzinho a gente vai começar a fazer algumas práticas. Eu sempre deixo exercícios na plataforma, então amanhã vocês já vão ter alguns exercícios. E a partir da segunda aula, eu vou subir dois formulários dentro da plataforma. Um formulário para sanar dúvidas, que às vezes você está aqui, só que eu estou num plantão.
né? E aí eu não consegui prestar atenção na aula, mas na gravação me surgiu uma dúvida. Putz, aí eu vou perder aquele momento? Então vocês vão ter um formulário, vocês vão preencher o formulário ali. Ah, o formulário da aula 3. Qual que foi a dúvida? E aí eu tenho um BI aqui que eu recebo essa informação e aí eu respondo por e-mail, entendeu? Então vocês vão ter esse formulário aí para tirar as dúvidas e também, pessoal, tem outro formulário que no finalzinho da aula eu avalio o desempenho de vocês. Como que assim avalia o nosso desempenho? Eu quero saber como vocês estão. Então vocês vão pontuar de 1 a 10 o quanto vocês conseguiram compreender essa aula, né? Porque às vezes eu tô lá puxando, e aí, meu, já as câmeras começam a fechar, ninguém interage com nada, aí eu perdi os alunos. E aí eu recebo esse formulário, aí eu vejo, putz, meu, caramba, mais de 50% da classe assimilou só 20%. E aí eu tenho que mudar aqui, eu tenho que mudar a minha dinâmica para entrar no mesmo nível de vocês, entendeu? Então eu gosto de ter esse termômetro para eu saber até onde eu posso estar puxando, entendeu? Mas na próxima aula, na quinta-feira, eu vou abrir o formulário com vocês, vou explicar tudo certinho para a gente dar sequência. Ao final do curso, pessoal, vocês vão precisar entregar um projeto, né? Então, eu vim avaliando aí, em geral, todos os alunos, quando eu deixava, meu, pode entregar o projeto dentro de 3 meses. 30% só voltava com o projeto. Às vezes passava 2 anos, aí o aluno vinha, ô, professor, dá tempo ainda de entregar o projeto? Então, para acabar com isso, a gente vai fazer o projeto em sala de aula. Então, eu vou passar para vocês um pronto-socorro real, é a vida como ela é. A gente vai pegar um pronto-socorro com um paciente no teto. E aí, com as ferramentas que nós vamos aprender aqui na sala de aula, a gente vai tentar resolver aquela bucha. Então, eu vou passar o vídeo aí para vocês, vocês vão ver o cenário, o médico indignado ali andando. E aí, depois eu vou passar os números, né? A base de dados ali daquele hospital para a gente tentar resolver. E aí a gente vai trabalhar com foco para resolver aquele problema de superlotação. E eu garanto, pessoal, se vocês resolverem esse problema do projeto, vocês já são habilitados como consultores, já podem fazer várias consultorias aí ao longo do Brasil, porque é um hospital bem complexo. Então, e assim, pessoal. Eu não estou dando aula assim para aluno de graduação, né? Então, aqui ao longo das aulas, eu vou comentar os conflitos de interesses dentro da área da saúde, porque a gente precisa saber, ninguém é ingênuo, ninguém é leigo, né? Então, eu trabalho bastante fazendo análise para diretoria, para tomada de decisão. Então, eu conheço um pouco como a operadora funciona, eu conheço quais são as estratégias ali, da parte do hospital, da parte do médico particular. Então, a gente tem que colocar as cartas na mesa e saber como funciona o jogo. Beleza, pessoal? Então, só para a gente se conhecer, vai ficar gravado aí. Eu gostaria de ir bem rápido. Só falar o nome, o hospital que trabalha, qual que é a função e formação. Posso começar com o meu xará, Daniel? Pode sim. Opa, maravilha. Diga aí, Meu, Daniel. meu nome é Daniel Rezende, me formei em 2012, como médico, né? E trabalhei na área de terapia intensiva adulto e urgência e emergência, em Ó, Curitiba, de 2013 a 2024, né? Trabalhei em vários hospitais públicos e privados e fui diretor técnico de dois hospitais. cortou o seu áudio, acho que sem querer fechou o microfone, Daniel. É, até que parte vocês ouviram? Eu É, trabalhei com terapia intensiva, né? boa, isso deu para Em, ouvir. em- em Curitiba e urgência e emergência em hospitais públicos e privados desde 2013. Top. Fui diretor técnico em dois hospitais do interior, um no Paraná e outro em Goiás, Padre Bernardo.
e fui convidado em junho de 2024 para ser diretor técnico do Hospital Estadual de Águas Lindas. Parabéns aí pela carreira, muito bom. Vai ter bastante a compartilhar aí com a gente. Pessoal, aí normalmente eu costumo entrar uns 20 minutinhos, meia hora, e para a gente vai avançando aí o nosso network. Aí depois eu pego a base e compartilho aí para a gente ficar se conhecendo, às vezes surgem contatos, né? Que nem no grupo passado. Surgiu várias parcerias, né? Então, tinha diretor aqui que acabou contratando alguns consultores, então foi bem legal. Obrigado, Daniel. Cristiane, Meu nome é Cristiane, sou formada em enfermagem, formei em 2010. Hoje eu atuo como diretora-geral do Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia e fui ó, indicada pelo Dr. Nonato, que é o nosso diretor regional. legal, mais um alguém na direção aí. Bacana. Juliano Rocha. Olá pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. É uma grande alegria estar aqui aprendendo aqui com o Daniel Meirelles. Estão me ouvindo bem? Opa, perfeito. Ah, eu sou médico ortopedista, cirurgião de trauma ortopédico e quadril. Trabalho no Piauí. Eu vim para cá para fazer a coordenação do centro cirúrgico e da ortopedia e traumatologia. Estou no hospital aqui há 5 meses e através de um curso que eu estou fazendo aqui, eu tive acesso a uma pessoa que conhece o Daniel, me indicou, eu falei que tinha interesse em fazer o curso e estamos aqui. Eu trabalho como coordenador e pretendo utilizar os conhecimentos que eu vou adquirir aqui para melhorar as atividades do centro cirúrgico e corrigir aqui os problemas crônicos que eu acho que todo hospital público, que eu Uhum. trabalho no hospital na cidade do interior, na cidade de Parnaíba. Então, é Pô, um hospital público, 100% SUS, né? E a gente tem muitos problemas para resolver aqui e eu acho que a metodologia vai ajudar bastante. bacana, Obrigado. bacana, Juliano. Brigadão aí. Ô, a turma tá boa, hein, pessoal? Alto nível aqui. Cristiane Aparecida. Eu acabei de falar. Ai, desculpa, é verdade que tá aqui. Wallaf, eu não sei se eu pronunciei isso certinho. Boa noite, Boa noite. sou o Aleph, atualmente atuo como gerente assistencial no EAPA. Também Ótimo, conheci o curso pelo nosso diretor Nonato. E de formação sou enfermeiro, formei em 2018. ótimo, seja bem-vindo, Wallaf. Obrigado. Leandro Lacerda, Boa noite, boa noite. meu nome é Leandro, eu sou, eu fui enfermeiro, fiz pós-graduação em gestão e enfermagem, fui gerente de enfermagem, depois fiz medicina, hoje eu sou pós-graduado em transplante capilar e tricologia, e fui indicado aí, quem me falou do curso foi o Vasquez. É bom, parceiro, ele fez aqui também. Parceiraço, trabalhou comigo também no Sírio. Maravilha, Leandro, seja bem-vindo. Lenilce, Boa noite a todos, boa noite pessoal da HMTJ que está aí com a gente, boa noite Daniel. boa noite. Sou Leni, né, fica mais fácil, faço a direção geral do Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes e formada em gestão hospitalar, gestão empresarial, gestão comercial Top. e pós-graduação em gestão em saúde pública. Estou na área da saúde há 5 anos, então já venho trilhando um caminho com a HMTJ há um pouco mais de um ano. Iniciei com eles lá em São José dos Campos, tive a oportunidade de estar à frente do EAL, que é o hospital onde o Dr. Daniel, que está aqui com a gente também, seu xará, hoje faz a direção técnica lá. Vim transferida para Goiânia quando nós implantamos 2 unidades no último mês. Junto com a doutora Dandara, fazemos a direção da maternidade. Top. Eita, esse pessoal aqui tá top demais, hein, meu? É Bom trabalho, o. viu? Imagina, o Oh, hospital que eu vou começar a fazer o projeto é o UGOL aí de o Goiás. Bom é Goiânia. É, É uma Goiânia. outra empresa, isso aí. É uma excelente instituição. Boa, Ah, a gente tá ansioso para ah, começar lá. vai dar certo, tenho certeza. Maravilha. Mateus de Jesus.
Boa noite. Boa Me noite. ouvindo? Pronto. Sou Matheus, eu sou coordenador administrativo em um hospital materno-infantil aqui em Itabuna, no interior da Bahia. Sou formado em ciências contábeis, fiz gestão hospitalar e auditoria em saúde. A gente está com um projeto Lean nas emergências no momento lá no hospital, com o Chico acompanhando e o doutor Marcelo. Opa, dois parceiraços aí. O Marcelão trabalhou comigo aqui, foi pediatra aqui no Sírio também. Dandara. Então vamos para Débora Cordeiro. Daniel, a Dandara está na estrada. Então vai Ah, ter alguns tranquilo. momentos que ela vai oscilar o sinal, tá? Ah, perfeito, tranquilo. Débora Cordeiro, tá aí? Olá, pessoal, boa noite. Eu tô sem câmera, gente, Opa, mas tranquilo. eu sou formada em enfermagem desde 2019. Estou fazendo a direção geral de duas unidades municipais na cidade de Anápolis, aqui em Goiás. Goiás, Uma conheço. UPA, uma unidade de pronto atendimento, e um hospital municipal. Ótimo. Conheço Anápolis. Eu visitei um hospital aí que era especializado, depois virou geral. É um hospital muito grande, tinha até L ponto. Esqueci o nome. Goiânia Isso. tem dois Depois grandes hospitais, o Alfredo Abrão e o EANA. eu não estou lembrado qual. Era um hospital bem novo de estrutura. Eu fiz um diagnóstico lá. Mas depois eu lembro, aí eu compartilho aqui. Perfeito. É, Evelyn. Daniel, acho que você falou meu nome quando o sinal Isso, oscilou. é Eu vou verdade. esperar ele falar e eu falo em seguida. Pode falar, Dandara. Então tá bom. Boa noite, pessoal. Meu nome é Dandara. Eu sou médica de formação. Tenho especialidade em clínica médica e pediatria. Atuo na gestão há 5 anos. Atualmente eu sou diretora técnica do Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia, juntamente com a Cristiane e o Aleph. E também sou diretora técnica do Hospital Estadual Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, junto com a Leni. Então, nós trabalhamos com o Nonato, ele é o diretor regional da OS, que nós trabalhamos, e conhecemos o curso através dele. Top. Ó, seja bem-vinda, Dandara. Evelyn. Boa noite, pessoal. Eu sou a Evelyn, sou enfermeira de formação, atuo como analista de saúde na indústria. Eu Ó, acho que eu sou bacana. a única que não trabalha em hospital e nunca trabalhei. Bom, que bacana. Então você vai conhecer bastante as ferramentas que eu vou apresentar e vai vai entender essas ferramentas dentro do cenário hospitalar. Então vai Sim, ser um sim, aprendizado bem bacana, Evelyn. vai ser bacana. Tô animada. Matheus. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Eu sou o Matheus, sou enfermeiro de formação, trabalho atualmente como analista de processos. E, Dani, eu trabalho com o Marco Bravo, Ah, meu outro, parceiro, foi meu outro líder parceirão aí. aí. Então, eu estou no Sírio já tem 20. Preciso fazer conta toda vez. Estou no Sírio faz 23 anos já. Que E aí, legal, meu, que legal, que legal. Eu estava em trabalho uma com reunião até processos, agora né? com o Ed aí de Brasília. Aí eu falei, cara, eu tenho que dar aula, meu. Libera aí. Ele está focado nas unidades externas agora, né? Então, ele É vai bem isso pegar no aí. pé, né? Bom, tem alguém que ficou de se apresentar, pessoal? Ah, Natuza. A Natuza Veiga. Tá aí? Bom, eu acho que só seu áudio que tá fechado. A Natuza, eu lembro desse nome. É amiga da Mônica, secretária Mônica, lá de Manaus. Isso. Daniel, tem dois que encaminhou para você chat. Ah, ótimo. Beleza.
Estou sem computador improvisado. Tá. Beleza, pessoal. Tranquilo. Beleza, seja bem-vinda, Natuzzi, e manda um abração aí para Mônica. Bom, pessoal, então vamos começar aí. Depois eu vou pegar uma listinha, aí a gente vai trocar aí os contatos, mas eu estou bem feliz de iniciar essa turma. Eu vejo que estão num alto nível aí, eu vou precisar estudar bastante aí para compartilhar algo que agregue valor aí para vocês. Então, vamos lá, pessoal. Tá todo mundo enxergando o meu PowerPoint aí? Sim. Sim. Deixa eu só mudar aqui. Então vamos lá. É assim, pessoal, eu brinco bastante na aula, mas para deixar um ambiente dinâmico aí, para vocês também não dormirem, né? Porque eu sei que o pessoal da assistência aí tem amigo meu que faz plantão de 72 horas. Aí eu falo, meu, como? Né? Então eu sei que vocês trabalham pra caramba, então. Se eu ficar aqui na teoria, aqui, meu, todo mundo dorme. Então vamos lá, pessoal, vamos começar esse. Round one, fight! Quem é da minha época vai lembrar dessa musiquinha. Então vamos lá, pessoal. Qual que é o objetivo desse curso? É preparar vocês para reconhecerem oportunidades para o uso da metodologia Seis Sigma. Então vocês vão analisar o processo ali. Olha, eu vou colocar um projeto Seis Sigma na comunicação de resultados críticos, porque está saindo um monte de potássio elevado aqui, o paciente não está sendo o médico não está sendo comunicado e não está tendo uma conduta. Vou tocar aqui. Então vocês vão ter esse olhar clínico, né, para enxergar, entender os benefícios de um método científico. Por que um método científico? Várias empresas trabalham com a utilização da metodologia Seis Sigma. E em todos os projetos dá resultado. Tem N projetos publicados aí, N artigos publicados da utilização da metodologia Seis Sigma. Então é um método científico validado. Se você aplicar o método em qualquer processo, você vai encontrar um resultado. É muito difícil você não encontrar um resultado, pessoal, que aí a gente vai pivotando, encontrando a ferramenta ideal, a causa raiz, mas sempre a gente consegue entregar um resultado satisfatório. É por isso que agora virou uma febre, né? Os hospitais de excelência estão colocando um escritório de excelência operacional dentro do hospital. Então, precisa de um escritório dentro do hospital para reduzir glosa, para avaliar o NPS, identificar as causas, para diminuir o fluxo de trabalho, para aumentar a capacidade do hospital. Porque é muito fácil, chega um diretor ali, top down e fala, ó, pessoal, a partir da manhã vamos aumentar a nossa receita em 20%. Com base em que, meu amigo, você tomou essa decisão? Como que a gente vai atrair essa demanda? Então, esse profissional, com essas características, com essas ferramentas, meu, tá crescendo exponencialmente dentro da instituição. E o bacana é que ao longo do tempo eu venho qualificando aí alguns alunos e algumas instituições de saúde já vem, ó, recebi um contato de uma Red Hunter aqui. Aí ela falou, ô Daniel, tem aluno aí formado? Aí eu falei, putz, meu, eu tenho da turma passada, dessa eu estou formando ainda. Então eu sempre estou encaminhando alguns alunos para esse mercado, né? Então, qual que é os benefícios, né? O que que você vai ganhar com a utilização dessa ferramenta? Você vai melhorar a competitividade através das melhorias e redução de desperdício, ou seja, você tem uma margem de lucro ali no procedimento que tem um custo muito alto. Aí você vai diminuir o custo, vai aumentar a sua margem, então você vai ser mais competitivo. Aí você chega, oferece um pacote mais atrativo para a operadora e aí você vai ganhar concorrência. Então, você vai alavancar a qualidade do serviço, melhorando a eficácia dos serviços e redução de custo, reduzir a variabilidade dos processos. Pessoal, a gente vai trabalhar muito com isso, porque é muito difícil você gerenciar um bloco cirúrgico. Então, eu falo assim, pessoal, eu preciso operar 20 pacientes amanhã. Aí eu peço esses leitos aí para a enfermaria. Só que aí, se a média
do paciente internado na enfermaria varia muito, fica difícil de ela fazer o cálculo. Vocês vão aprender hoje aqui na aula de ela falar assim, ó, amanhã eu vou liberar 5 vagas, amanhã eu vou liberar 3 vagas. Aí o que que acontece em muitos dos hospitais? Começa a internar um monte de paciente, ah, não deu para operar hoje, fica mais um dia internado aí. Isso em hospital público, né? Em hospital privado, ficou mais um dia internado, amigo, o problema é seu, eu vou glosar, nesse procedimento só pago 2 diárias, porque se internou a mais. Então, a ineficiência na gestão, pessoal, gera um custo, um arrombo muito grande nas contas. Então, a gente precisa trabalhar para reduzir essa variabilidade. Se eu tenho ali a clínica médica e eu tenho, esse paciente aqui, ele entrou com uma crise hipertensiva. Ah, eu vou entrar com esse protocolo aqui, ele vai ficar um dia de diária, já, ou vai ficar na observação, vai cair a pressão e a gente vai dar alta, né? Dependendo o caso. Então, eu preciso ter isso mapeado. A aderência da metodologia ao planejamento estratégico, porque aqui é aquela historinha que eu contei. Chega um diretor novo, um CEO, e fala: Ó, gente, precisa aumentar a capacidade do hospital, precisa aumentar o faturamento em 40%. Tá, mas a gente tem capacidade para isso? O que que a gente precisa fazer? E também o uso da metodologia para incentivar e motivar e desenvolver talentos, né? Então, teve muito gestor que fez o curso, aí acabou capacitando aí os profissionais dentro do hospital e aí percebeu alguns talentos que tinha aquele olhar clínico, identificava onde estava a causa raiz, fazia um plano de ação e dava resultado. Então, pessoal, tem um ponto muito importante aqui que a gente vai começar a trabalhar, e vocês vão sentir o peso dos dados. Para a gente tomar decisão, a gente vai precisar de dados, né? A gente vai acabar com esse negócio de achismo. Ah, eu acho que a demanda é 120 pacientes por dia no PA, sendo que a gente converte 5% para UTI. Tá, mas cadê o dado? Me passa a base do sistema que eu quero ver se isso é verdade. Aí, quando passa a base, outro cenário. Então, até aí, tudo bem, pessoal? Tá sussa? Estão comigo? Tudo bem. Maravilha. Então, como que funciona hoje as organizações dentro, utilizando essa metodologia? Então, vamos lá. Tem o planejamento estratégico. Para um hospital ficar maduro e competitivo, ele precisa ter um planejamento estratégico, ele precisa saber para onde ele quer ir. E aí, pessoal, o que que acontece? Dentro da estratégia aqui, tem alguns indicadores, né? Tem indicadores de receita, tem indicadores de margem, tem indicadores de glosa, tem indicadores de custos, de demanda. Ah, eu quero aumentar o atendimento nas subespecialidades, que é o que me traz mais receita. Tem o ticket médio, quanto converte quantos pacientes entram pelo PA e converte em internação. Então, eu tenho uma série de indicadores aqui, uma série de painéis. E aí, o que que acontece? A direção, ela começa a ver o seguinte, ó, o PA está convertendo muito. A taxa de conversão dos pacientes que estão lá no pronto-socorro para a enfermaria, taxa de internação, está em 40%, pessoal. Tem alguma coisa errada. E aí a estratégia fala assim, ó, pessoal, vamos reduzir essa taxa de internação, porque os pacientes estão sendo classificados 80% aqui como baixo risco, azul, verde, e não é coerente essa taxa de conversão alta. Será que a gente estamos internando os pacientes seguindo algum padrão, algum protocolo? E aí, essa meta aqui desce para o tático. Quem é o tático? Toda a média gerência, né? Coordenadores, gestores. E aí, o tático, que é a média gerência, pega essas metas e desce para o operacional, que é quem está ali no front, quem está atuando no administrativo, como analista, pessoal da enfermagem, técnicos, médicos ali do front. Então é isso que ocorre, pessoal. A estratégia, ela analisa a performance dos indicadores, desce para a média gerência, que é o tático ali, e vai para o operacional, né? Que é quem está ali na linha de frente, na linha de frente. Aí o que que acontece? Deixa eu pegar minha caneta aqui.
Esses indicadores, eu vou aplicar o DMAIC, que é o que vocês vão aprender aqui agora. Então, o escritório de excelência operacional, ele está aqui, né? Esses indicadores de baixa performance, que aqui eu tenho a visão da empresa, aonde ela quer chegar, se ela quer aumentar o faturamento, se quer diminuir a taxa de conversão, ela tem a visão, né? E aí ela desce para cá, e o tático, que praticamente eu acho que são todas vocês aí, a gente vai aplicar o DMAIC, né? Que é a aplicação do método estruturado que vocês vão aprender aqui. E aí eu vou pegar essas metas e vou aplicar. Primeiro eu vou definir o problema, depois eu vou medir, depois eu vou analisar a causa raiz, implementar as melhorias e fazer o controle para ver se está dando certo ou não. E aí chegaram as metodologias ágeis, né? Isso daqui, quando chegou a pandemia, ela chegou bombando, né? Porque eu preciso colocar um ritual nisso. Eu preciso ter uma padronização. Quantas reuniões a gente vai fazer ao longo da semana? Quem vai fazer o status report? Se existe algum obstáculo ou não. Então eu coloco as metodologias ágeis aqui junto para um negócio ganhar uma dinâmica, para um negócio ganhar uma velocidade e depois gerar um resultado. Então, praticamente, pessoal, isso daqui vai rodando. A estratégia desce as metas, né? Que nem eu estava dando uma assessoria para um hospital público. Aí falou: nossa, a taxa de conversão está em 35%, está muito alta. Aí, pessoal, são dois cenários que precisa ser compartilhado aqui. Quando você pega um hospital privado com uma taxa de conversão alta, o que que vocês acham? Você acha que o diretor de um hospital privado, sabendo que o PA dele está com uma taxa de conversão alta de pacientes que entraram pelo PA e infelizmente precisaram ficar internados, esse diretor do hospital privado, ele vai ficar feliz? Não, O hospital privado. E do hospital público? também não. Aí eu vou falar uma verdade aqui para vocês. O diretor do hospital privado, pessoal, ele vai ficar feliz. Sabe por quê? É assim, eu tô levando na hipótese que a taxa de conversão ali tá sendo aplicada de uma forma justa. O paciente está ali, está grave, está descompensado, eu vou internar. Então, quando o paciente vira para internação, pessoal, o custo, o recebimento que ele vai receber da operadora é muito alto. Porque o ticket médio que a operadora de convênio paga para os pacientes que atenderam para o PA e receberam alta pelo PA sem internação, você sabe, se vocês têm ideia quanto que a operadora paga? Não. Não. Alguém tem algum chute? Também não. Pessoal, de 250 a 450 reais, um atendimento inteiro pelo PA. Passando pelo atendimento médico, fazendo exame de fazendo tudo. Aí vocês acham que fecha a conta? Eu pago as contas do PA? Não pago. Então, se o hospital privado tem uma taxa de conversão muito baixa via pronto-socorro, ele não paga as contas. Então, algumas estratégias que vai ser tomada daqui de cima, ó, pessoal, vamos abrir subespecialidades aí para tratamento especial de AVC e AM. Por quê? Você vê que hospital privado 60 já tem um totem ali, ó. Se é IAM, se é AVC, já vai ter um fluxo diferenciado. Por quê? Esses pacientes aqui interno vira conversão, né? Então eu tenho que atrair pacientes para esse tipo de especialidade. Já o hospital público, pessoal, quanto menor a taxa de conversão, melhor, né? Porque eu já tenho uma demanda grande de eletiva, etc e tal. Então, pessoal, eu gosto de conversar assim, porque são dois cenários: um diretor de um hospital público e um diretor de um hospital privado. A mente estratégica muda drasticamente, né? Então, comentar aqui com vocês que é a vida como ela é. Se eu for diretor de um hospital privado, chego lá, meu PA não converte nada em internação, ele não paga a conta, né? Ele vai ficar muito deficitário.
E aí preciso tomar uma decisão. Pessoal, será que vale a pena manter o pronto-socorro? Porque não está convertendo nada de internação. Quando o hospital chega nessa situação, ele elimina a porta do pronto-socorro. Aí ele fala, meu, não compensa ficar com o pronto-socorro. Não está convertendo nada, não está gerando internação, não está gerando renda. Então vai ficar paciente, só vamos atender ambulatório e paciente eletivo cirúrgico, ponto. Entenderam? E vamos lá. Até aí tudo bem, pessoal? Estão conseguindo pegar a dinâmica do negócio? Sim. Legal. E aí veio esse tal de Seis Sigma, né? E aí o Seis Sigma, pessoal, chegou com uma ideia de evitar o jump to solution. O que que é isso? Pular direto para a solução. Dentro dos hospitais, a gente tem uma cultura que eu chamo até de cultura do herói. O que que é essa cultura do herói? Vamos imaginar o seguinte: eu entrei agora no pronto-socorro, minha sala vermelha está lotada, né? E aí eu falei assim, putz, meu, hoje é final de mês, dia de pagamento, e vai ter um show aqui em Goiânia, um show sertanejo. Como vai ficar minha porta do meu PA? Vai encher aqui de. Pode vir faqueado, pode vir de tudo. E eu não tenho mais leito na minha sala vermelha. Vai chegar politraumatizado aqui. E aí, o que que você vai fazer se você não tem leito na sala vermelha? Eis que surge um herói, né? Aí o herói é o seguinte, ele sai articulando lá no hospital, vai lá na UTI, consegue um leito de UTI, né? Aí o paciente que está na sala vermelha, né? Então, deixa eu desenhando aqui. O paciente, aqui é o PA, né? A minha sala vermelha está lotada. E minha UTI também está lotada. E aí, show sertanejo. Vai ter o quê? Vai ter baleado, vai ter faqueado, vai ter pessoal do trauma aí vão trabalhar. Vai ter paciente em choque. Meu, vai ter tudo. E aí não tem leito. Isso é grave. O que que vamos fazer? Aí surge um herói, consegue um leito, uma vaga aqui na UTI, manda um paciente aqui para a enfermaria, né? E libera. Aí esse paciente aqui subiu, né? Aí liberou uma vaga aqui. Mas essa história, pessoal, acontece várias e várias vezes dentro do hospital. Chega um paciente, aí a gente precisa internar uma cirurgia de urgência, não sei o quê. Ah, mas não tem leito. Aí precisa se virar e consegue um leito. Isso acontece com muita frequência no hospital, pessoal? Quase sempre. Quase sempre, né? E aí, é assim, a gente já pula para a solução, mas nunca a gente parou. Pessoal, por que a nossa sala vermelha colapsou e a UTI não tem vaga? E aí eu começo a perguntar, nossa, beleza, eu tô aqui, tô com um monte de paciente aqui na minha UTI, certo? Quando o paciente recebe alta da UTI, pessoal, ele vai para onde? O descalonamento natural. Ele descalona Enfermaria. na enfermaria. Só que aí não tem leito de enfermaria, então eu fico com o paciente aqui, ocupando um leito nobre, com monitorizado, com bomba de fusão, com os caramba quatro, sendo que esse paciente já poderia ser descalonado. Então, o que que acontece? Esse problema acontece constantemente. E aí o hospital já pula para a solução sempre, e todo dia é uma loucura. Eu lembro quando eu dava bastante consultoria, que eu falava, nossa, hoje está tranquilo. O pessoal só voltava voando no meu pescoço. Não, não se fala essa palavra aqui dentro do hospital, você está doido. Vai lotar agora. Então, pessoal, a gente, quando acontece isso, a gente tem que encontrar a causa raiz. Por que a sala vermelha colapsou? Por que eu estou com o paciente represado dentro da UTI? O que que está causando isso? Aí que vem a aplicabilidade de uma metodologia, do um PDCA ou do Seis Sigma, aqui, como vocês vão aprender aqui. Então, pessoal, eu preciso fazer um planejamento, né? E aí, dentro do planejamento, o que que é um planejamento bem eficiente, pessoal? É você definir o problema. Qual que é o problema? Ah, eu tô com
tô com minha sala vermelha lotada e minha UTI também. E hoje a probabilidade de receber pacientes na sala vermelha, a gente é o hospital referência na cidade em AVC e cardiologia, com certeza. E aí? Né? Então eu preciso definir o problema, estruturar quantas vezes isso acontece, eu preciso medir, né? Quantos pacientes, quantos dias acontece esse cenário, eu preciso ver o tamanho desse problema. E analisar, ou seja, a causa raiz. Por que minha sala vermelha está lotada? Então, um bom planejamento, pessoal, ele compõe esses três: definir, medir e analisar. Ou seja, você vai definir qual que é o problema que você vai tratar, você vai medir o tamanho, quantas vezes ocorreu isso no mês, na semana, no dia, e eu vou identificar a causa raiz. Isso é um planejamento. E aí depois eu vou executar um plano de ação, um plano de melhoria. Beleza, defini o problema, medi, identifiquei a causa raiz e agora eu vou começar a melhorar esse cenário, tá? E aí, por último, eu vou controlar. Antigamente, pessoal, não existia isso daqui, ó. Isso daqui não existia. Só existia o famoso PDCA. PDCA, todo mundo de vocês já provavelmente já ouviram falar. Ah, vamos aplicar um PDCA. Só que aí, na cabeça do pessoal, planejamento, cada um fazia um planejamento de uma forma. Ninguém seguia uma estrutura. Ó, pessoal, para a gente planejar, a gente precisa estruturar direito esse problema. Fala aí, se isso realmente é um problema. Foi que nem eu peguei um projeto e aí a aluna falou assim: não, eu vou trabalhar. Olha o projeto que é específico. É, Recoleta de líquor de crianças. Aí eu fiquei curioso, né? Não, é perda de amostras de líquor de crianças, de crianças, né? Aí eu falei, nossa, sério, você vai fazer esse projeto? Aí eu fiquei curioso. Vocês estão perdendo líquor, ó, que a coleta do líquor é super sensível. Numa criança ainda, a criança chora que meu pai fica. Imagina os pais, né? Aí eu fiz a seguinte pergunta: vem acontecendo com frequência, vocês estão perdendo o líquor de uma criança recém-nascida, meu? O que é isso? Me explica direito. Ele falou, não, aconteceu. Aí eu falei, como assim aconteceu? Explica mais, fala mais. Ela falou, então, a gente coletamos um líquor de uma criança recém-nascida que era sobrinha do CEO, ele mandou para a gente priorizar, eu acho que a gente colocou tanto cuidado nessa amostra que a gente acabou perdendo a amostra. E aí o CEO chegou e falou assim, não, não acredito que vocês perderam o líquido da minha sobrinha aqui. E aí o cara quebrou tudo, falou, ó, vocês vão fazer um projeto, porque se isso acontecer novamente, eu vou mandar toda a qualidade embora. Ou seja, pessoal, nunca aconteceu isso, a empresa tem mais de 30 anos, aconteceu uma única vez. Vai fazer um projeto, né? Aí eu até dei um toque, eu falei, não foca só em líquor, né? Eu te garanto que a amostra de hemograma, urina, já que vocês são um hospital de análises clínicas, faz um projeto de perda de amostra como um todo, né? Entenderam? Então, é bacana no planejar a gente ter isso em mente, né? Então, foi aí, pessoal, que do PDCA saiu o DMAIC, que é o Seis Sigma, que é uma metodologia mais sistêmica, mais detalhada aí para a gente encontrar a causa. Eu vou passar um vídeo aqui, pessoal, do Cortella. Vocês gostam do Cortella? Sim. Antes, Sim. antes disso, pessoal, eu vou compartilhar aqui um negócio com vocês. Aqui são horas de trabalho. E esse gráfico é super interessante. Quando você pega um problema para resolver e você dedica a ele pouco planejamento, né? Tem aqui, ó, pouco planejamento, a sua execução vai ser muito maior. Seu controle vai ser muito maior, né? Ou seja, suas horas de trabalho vai ser muito.
maior. Por quê? Você fez um pouco planejamento. Agora, quando você investe mais tempo afiando a faca ali, né? Ó, gastei mais tempo no planejamento, a horas no trabalho total vai ser menor. Então compensa, né? A gente que trabalha no hospital, e principalmente o pessoal que trabalha na emergência, porque o instinto é esse, meu, tá chegando politraumatizado ali, vamos fazer uma RCP 30, pega um ambu, respira, tal. É essa correria, então eles já vão com tudo, né? E eu trabalhei, quando eu trabalhava como consultor, o meu parceiro era um médico emergencista, sala vermelha, e aí, quando o hospital falava um problema, o cara já queria, saía dando a voadora para resolver. Eu falei, não, calma, vamos fazer um planejamento, vamos, né? Então não adianta a gente sair correndo aí, vamos pegar informação, né? Já é o instinto, né? E aí foi bacana, que ao longo do projeto ele foi se adaptando aí. Bom, vou passar esse vídeo aqui para vocês. Deixa eu compartilhar aqui na tela. Toda pessoa que quer ir a algum lugar precisa saber onde quer ir. Parece óbvio, mas isso exige, claro, a possibilidade de enxergar qual é teu objetivo, qual é teu foco, qual é teu horizonte. Nessa hora, o planejamento é necessário, a programação é necessária. Aquilo que a gente chama, antes de qualquer coisa, de algo que você projeta. Né? A noção de projetar, né, no latim, significa lançar adiante, jetar, jogar. Né, fazer com que vá para adiante. Por isso, eu preciso, desde agora, planejar o que desejo, de maneira a ordenar, organizar. Ai, caramba. Parou o vídeo aqui, né? Pessoal, eu vou pedir um favorzinho. Se alguém conseguir passar esse vídeo aqui para os alunos do. Porque como eu tô no. Eu não. Alguém consegue compartilhar esse vídeo, pessoal? Porque como eu tô com o computador da empresa, acabou bloqueando. Aí eu coloquei aqui no chat. Aí se alguém quiser compartilhar a tela, alguém pode. Ou qualquer coisa eu deixo o vídeo e eu passo outro momento aqui. Eu não consigo no meu aqui. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, vou compartilhar o vídeo na plataforma e deixei aqui também. E aí depois. Ah, boa. Valeu, Matheus. Obrigado. Não tá aparecendo aqui ainda, Matheus. Tá aparecendo o vídeo aí para vocês, pessoal? Ah, agora foi. Apareceu agora a imagem, né? Mas o vídeo ainda não rodou. Matheus, não sei se você habilitou o áudio. Eu acho que quando você Tem compartilhar, o áudio? quando você compartilhar lá no canto direito tem Share Sound. Sound. Tira o compartilhamento, aí compartilha de novo. Aí no cantinho direito tem uma telinha. Share Option, né? Que são as opções. Aí você clica em Share Sound. Vê se vai. Pode tirar o compartilhamento, clicar no Share. Aí, foi, perfeito. Foi, agora foi.
Toda pessoa que quer ir a algum lugar precisa saber onde quer ir. Parece óbvio, mas isso exige, claro, a possibilidade de enxergar qual é teu objetivo, qual é teu foco, qual é teu horizonte. Nessa hora, o planejamento é necessário, a programação é necessária. Aquilo que a gente chama, antes de qualquer coisa, de algo que você projeta. Né? A noção de projetar, né, no latim, significa lançar adiante, jetar, jogar, né? Fazer com que vá para adiante. Por isso, eu preciso, desde agora, planejar o que desejo, de maneira a ordenar, organizar a minha sorte e poder, sabendo onde vou, quando a circunstância, a ocasião se apresenta, como é o caso daquilo que a gente chama de sorte, né? Essa sorte possa ser capturada, possa ser aproveitada, possa ser até domada naquilo que é a nossa necessidade. No entanto, todo planejamento, ele significa que eu vou fazer escolhas. Escolhas de rotas, escolhas de trilhas, escolhas de meios, mas toda escolha é uma abdicação. Todas as vezes que eu algo escolho, eu estou deixando de lado outras coisas. Pode ser que quando eu faço uma escolha, eu preciso ter nitidez de que essa escolha me obrigará a deixar outras coisas de lado, que eu posso até, num outro momento, ir buscar. Exemplo, quando alguém está se preparando para construir um trabalho, escrever um livro, desenvolver um projeto, ter um descendente, uma criança, ela tem que suspender outras coisas da vida dela à volta para que ela possa colocar a energia exatamente naquela direção. Nessa hora, toda escolha resulta, sim, como eu dizia, numa escolha daquilo que não ficará e daquilo, evidentemente, que ficará. Nessa hora é preciso critério. Critério. Os gregos usavam uma expressão que eu gosto muito, que é a palavra criterion, significa separar, escolher o que serve daquilo que não serve. Aliás, na origem até era uma palavra que vinha da agricultura, servia como uma peneira, que serve para você separar o joio do trigo, o feijão da pedra, o arroz da palha, né? E é interessante porque criterion, ele vem a partir do seu objetivo. Eu só vou usar critério se eu tiver clareza do que eu desejo ter, fazer e chegar. Por isso, planejamento não é algo que encarcera. Há uma frase antiga dos romanos que diz que um plano que não pode ser mudado não presta. Afinal de contas, um plano tem que ser algo flexível, não pode ser volúvel. Bateu o vento, ele muda, mas tem que ser flexibilidade. E claro, às vezes a gente volta atrás naquilo que pensa. E como disse um dia Machado de Assis, nem sempre recuar é fugir. Por isso, um planejamento não é um encarceramento, é só uma projeção daquilo que eu vou buscar. Perfeito, Matheus. Obrigadão, hein? Nada, muito bom. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Muito bom, até salvei Bom, aqui. né? Deixa eu agora compartilhar a minha tela aqui. Bom, o que ele comentou, né, principalmente, quando você determina onde você quer chegar, você precisa se abdicar de algumas coisas, né? Por exemplo, vocês estão aqui fazendo um curso, se aperfeiçoando, vão aprender uma série de ferramentas, mas algum de vocês poderia, meu, eu tenho tempo vago, vou ficar com minha família, vou tomar um chopp, vou jogar um futebol, vou na academia. Então, é assim, são escolhas, né? Que vocês estão escolhendo que vão colher futuramente, né? Então, muito de vocês, ao longo da vida, se dedicaram, se abdicaram a cuidar do outro, né? Então, é uma profissão muito nobre. E o planejamento, pessoal, ele não. Ele comenta ali que às vezes tem pessoa obcecada, né? Tem pessoa que. Eu tinha uma loja, né? Aí a loja, putz, mano, chegou uma. No começo tava bacana, tava dando faturamento legal, e chegou uma hora que não dava mais. Tava assim, o que eu ganhava era para pagar os custos. Aí eu passei para minha sogra. Passei para minha sogra, olha que bonzinho. Ó, fica aí com a loja, etc e tal. Aí ela ficou com a loja, aí eu fazia o controle orçamentário da loja e falava, ah, meu, não compensa. Para com isso, é 12 horas e como ela é dentro de mercado, se você não abre, você recebe multa. E ela ficou obcecada lá, querendo ficar com a loja sem lucro. Meu, precisa mudar, precisa fazer um replanejamento, né? Então a gente não pode ser obcecado aí por essas coisas. Tem que ter a sensibilidade. Então vamos lá, pessoal. A metodologia de Mike. Então a gente vai começar hoje e amanhã e quinta-feira no primeiro módulo, definir. Depois, mais uma semana, medir.
analisar, melhorar e controlar. Então, no medir, a gente vai definir o escopo e a meta do projeto. Então, entre hoje e amanhã, eu vou passar o projetinho para vocês, a gente vai definir o escopo e a meta desse projeto. Depois, a gente vai começar uma coleta de dados para identificação do cenário atual. Então, a gente vai fazer tudo na prática. Eu vou compartilhar um vídeo aqui e a gente vai começar a fazer as coletas. A parte do analyze, dentro daquele cenário que vocês enxergaram, dos dados que vocês coletaram, agora chegou o momento de a gente identificar as causas raízes, né? O que está ocasionando aquele problema que foi definido aqui. E aí, por último não, né? Depois chegou o improve, né? Que é a parte de melhorar. A gente vai propor, avaliar soluções para mitigar ou até erradicar aquele problema. E aí tudo precisa de um controle, né? Eu digo que um processo é que nem mola, né? Ele carrega uma memória. Então, se você vira as costas e não olha mais para aquele processo, a tendência de ele voltar ao status quo, ao status natural, como você pegou, é muito grande, né? É por isso que tem as auditorias, e então o negócio desanda, né? Então é isso que a gente vai fazer até o final do curso. Vamos lá, pessoal. Na fase medir, aqui são todas as etapas que a gente vai passar ao longo do curso. A gente vai certificar se o projeto é crítico para o objetivo estratégico, né? Isso é muito importante. Eu fiz uma assessoria para um hospital que tinha alguns alunos que fizeram aula aqui e começaram a tocar um projeto no bloco cirúrgico. Olha que história. E aí eles falaram assim, não, o que gera receita é o bloco cirúrgico, então a gente vai atacar para aumentar a capacidade do bloco cirúrgico. Tá. Falei, nossa, projeto lindo, mas não dá para olhar só no bloco cirúrgico, porque se aumenta a capacidade do bloco cirúrgico, você vai ter que aumentar a quantidade de leitos de enfermaria, UTI, tudo tem que se comunicar. Depois eu compartilho uma planilha com vocês para a gente fazer essas simulações. Aí, pessoal, sabe o que aconteceu? O diretor financeiro, ele chamou essa equipe que estava tocando esse projeto para uma reunião. E aí os alunos chegaram assim, puta, professor, boicotaram o nosso projeto. Falei, por quê? Né? Tudo tem um porquê, tudo tem uma causa raiz, né? Sabe por quê, pessoal? O hospital, ele tinha um orçamento fixo. O SUS repassava para ele 2 milhões mês. 2 milhões mês. E aí, se o hospital, com esse projeto, começar a operar mais pacientes, girar mais leitos, gastar mais leito de UTI, essa conta vai bater? Não vai, porque o SUS não paga para ele conforme a produção, se ele tem um orçamento fixo. Concordam, pessoal? Por esse objetivo, por isso que o projeto, antes de iniciar, ele tem que estar alinhado ao objetivo estratégico. Não pode sair fazendo as coisas. Vocês acham que é coerente um projeto desse? Tem que fazer, beleza, vamos aumentar a capacidade do bloco cirúrgico, meu pessoal, mas fazer algo ponderado. O SUS só paga para a gente 2 milhões, né? Então, a gente tem que conhecer isso. Aí a gente vai registrar o projeto, vamos calcular o saving. Por que é importante registrar o projeto, pessoal? Eu já cansei, né? Eu passei em um outro hospital, 9 de julho, né? Que é ali do lado do sim. Ah, beleza. Daniel, trabalhe ali na glosa. Pessoal, é impossível você chegar em qualquer hospital e falar assim: ah, vamos começar um projeto para reduzir a glosa do zero? Todo mundo já teve iniciativa ali, só que não tem nada registrado. Entendeu? Não tem nada, tem um monte de achado, tem um monte de coisa bacana, só que não registraram o projeto, não tem nada. Então, por isso que é bacana ter esse registro. Então, a gente vai passar entre hoje e amanhã nessas etapas aqui para formalizar o projeto, e aí depois a gente vai entrar nas outras etapas aqui, beleza? Então, a gente vai fazer bem cadenciado.
Eu não vou entrar aqui em detalhes aqui, porque vocês vão aprender ao longo das aulas. Mas o que a gente vai aprender aqui é certificar se o projeto é crítico para o objetivo estratégico, definir a equipe que vai participar, escopo e prazo do projeto, registrar o projeto e mapear o saving, calcular o quanto de resultado esse projeto vai dar. Então, pessoal, é muito importante a gente sempre estar trabalhando com melhoria contínua, né? Aqui, vamos ver se vai passar esse vídeo aqui, rapidinho, ou se ele vai travar. Isso aqui eu acho que passa. Eu vou acelerar um pouquinho. Comes in for a pit stop. Time to refuel and change tires. Lou Moore himself changes the tires. Only 4 crew members, including the driver, are allowed to work on the car. It's a tense time. Holland stays in his seat, anxious to get away. Let's watch. Hoje, atualmente, não dá, né, pessoal? Isso daqui, eu vou avançar aqui um pouquinho. Bom, bloqueou. Mas aí eu ia passar um pit stop aqui bem rápido. Então, assim, não dá. Por isso que a gente tem que trabalhar com melhoria contínua. Agora, com a chegada da inteligência artificial, as coisas vão evoluir em uma ordem exponencial. Então, se preparem. Eu estava até comentando com um amigo que eu estou ficando até assustado com a velocidade que está evoluindo essas coisas, né? Então, aí eu gosto de me desafiar, né? Na semana retrasada, eu falei assim, ó, eu vou construir uma plataforma 100% com inteligência artificial, vou colocar toda a parte comercial com agentes de inteligência artificial e vou colocar essa empresa para rodar. Aí eu finalizei fiz todo o gateway de pagamento, finalizei a empresa hoje, né? Aí eu vou começar a rodar aí na próxima semana. Aí depois eu compartilho o resultado com vocês. Mas tudo com IA, né? Desde a construção da plataforma, aí eu fui falando com a IA, toda a parte comercial eu vou fazer com inteligência artificial para interagir no WhatsApp, para fazer post. Vamos ver o que vai dar, pessoal. Mas isso, daqui a um tempo, vai ficar banal. Todo mundo vai falar assim, meu, eu quero montar uma empresa, tal, tal. Você vai falando, a inteligência artificial vai pegando as coisas e vai fazendo, né? Então, é essa evolução aqui que eu tô falando, né? Em 1950 o negócio era bizarro. Agora fazem troca de pit stopping até na Lua, né? Tem aquele comercial da Red Bull. Então é meio que assustador. O bacana é que vai ser muito difícil você criar um robô para ficar tratando de paciente, né? Então a gente que é da área da saúde, putz, a gente está com o nosso lugar ali, meu. Vai ter a galera do front ali, da assistência. Vamos lá, pessoal. Eu vou passar aqui para vocês um conceito bem bacana do sistema da qualidade, porque é bacana a gente entender o macro para entender como que as outras estratégias elas vêm sendo desenvolvendo aí dentro dos hospitais. Bom, qualidade. O que é qualidade, né? É um termo bem subjetivo, né? Qualidade para um pode não ser qualidade para outro, né? Dependendo do objetivo. Então, pessoal, o que acontece aqui, ó? Eu tentei equacionar o sistema da qualidade para vocês. Aqui é o sistema da qualidade, pessoal. Deixa eu voltar aqui. O S é de satisfação. O E é de expectativa. E o Q aqui de qualidade. O que acontece? Um paciente chegou com dor no tórax. Ele foi num pronto-socorro. A expectativa desse paciente, qual que é? É um atendimento imediato, né? Bom, eu cheguei com dor no tórax.
Imediatamente eu já espero um eletro, dependendo do resultado do eletro ali, se tiver um desvio lá um supra de ST, já começar uma trombose e já ir para hemodinâmica. São expectativas imediatas, né? O paciente chegou com AVC. São patologias que, se o hospital não for rápido, o desfecho não vai ser tão favorável. Concordam? Que a expectativa dos pacientes é imediata? E aí eu tenho as expectativas também de curto prazo. Ah, você chegou lá com uma fratura, né? Algo do tipo. Você chegou, o paciente, um paciente crônico que está descompensado, né? E vai passar ali com diabetes, uma hipertensão, uma cefaleia. Então, cada paciente que vai ao hospital, ele tem uma expectativa sobre aquele atendimento. E o bacana, pessoal, que a sua expectativa de cada um de vocês pode mudar de acordo com os processos que vocês visitaram, né? Aconteceu recente. Não, recente não, né? Vai fazer 2 anos agora. Eu acordei de manhã, eu acho que umas 8h30. E aí eu falei assim para minha esposa: vamos fazer um churrasco lá na minha mãe. Eu vou lá comprar carne. Acordei cedo. Aí falou: mas é 8h30, você já tá pensando em carne? Eu falei: porque eu vou escolher a carne. Tem que pegar aquela carne com aquele marmoreio e tal, né? Falei: ô mãe, tô fazendo um churrasco aí. Aí eu liguei para minha irmã, agilizei toda a família e tal. Aí minha irmã me liga, né? Falou: ô Dani, a mãe tava com uma dor no peito e eu tô levando ela na UPA. Aí eu falei: sério? Vixe. Aí eu falei: cuidado, né? Dor no peito é complicado. Aí levou ela lá na UPA e tal. Aí eu falei: ó, já tô com as carnes aqui, tô com carvão, tô indo aí. Aí ela falou: pode vir, porque a mãe já tá de alta. Então já vai direto para casa. Eu falei: nossa. Segura a mãe aí na UPA que eu tô chegando. Como assim? Ela tá queixando ainda de dor no peito? Não, ela tá queixando ainda de muita dor no peito. Aí eu fui lá: mãe, você tá com dor ainda no peito? Eu tô, é uma dor aqui e tal. Aí eu falei: ixi. Aí eu, educadamente, eu chamei a médica e falei: ó, meu, queria ver o eletro aí da minha mãe e tal, né? Não é possível você repetir, porque ela ainda tá com queixa de dor no peito. Nisso, olha só, pessoal. Tava um caos lá, né? Gente pra caramba. Aí eu chamei, ela falou: não, tá bom, já pedi, vai repetir o eletro. Nisso já tinha passado 45 minutos. E ela ainda com queixa de dor. Aí, conversando, ela falou: mas eu acho que é ansiedade, viu? Sua mãe tem problema de ansiedade? Eu falei: não. Não vai dar um diagnóstico psicológico aqui, né, meu? Faz o eletro, pelo amor de Deus. Aí já tava dando 1 hora. Aí você surta, né? Aí você fala: não, não é possível, eu trabalho em hospital, eu conheço bem. Minha mãe tá com dor no peito, vocês estão demorando 1 hora para repetir. Aí eu peguei, chumbei minha mãe lá na sala vermelha, já saí fazendo um monte de ligação. Eu falei: faz um eletro. Aí fez, tava lá. O supra de ST tava infartando. Aí já trombolizou. E aí aquela demora para encontrar um hospital de referência para fazer o cateterismo, né? Angioplastia ali. E aí, de novo, aí vai eu causar de novo, etc e tal. Final da história, necrosou uma parte do coração pelo tempo, mas fez o stent, graças a Deus está viva aí. Mas esse tempo prejudicou. Aí beleza, aí eu fiquei com isso na cabeça, eu falei: nossa, quantas pessoas na mesma situação da minha mãe, às vezes não conhece a patologia ali, levaram para casa e minha mãe poderia ter morrido em casa, né? Aí eu fiz um projeto dentro do Sírio de inteligência artificial para identificar o eletro, identificar se tinha um desvio lá do ST, as derivações ali, com um projeto mesmo para depois compartilhar aí com o SUS. E aí eu experimentei um fluxo de alguns hospitais, né? Cara, cada hospital tinha um processo. Aí você fala: meu, mas existe um protocolo de IAM para todos, né? Mas aí você percebia, teve hospital que eu cheguei para simular o cenário
que não pegava nem a carteirinha do convênio, nada. Meu, já coloca na maca, já faz o eletro. Ah, a partir da documentação, deixa aí que a gente se vira, né? Aí você a expectativa minha tá lá em cima. Nossa, eu tinha passado no hospital de excelência, tinha visto um processo de AM ali, mas esse daqui superou a expectativa. Entenderam, pessoal? Então, isso daqui é muito subjetivo e o que que acontece? Conforme a expectativa, todo hospital hoje, o que que eles querem? Um bom NPS, né? Uma boa satisfação dos pacientes. E aí, se você não trabalha a sua qualidade, se você não aumenta a sua qualidade, o que que acontece? Sua satisfação começa a cair, né? Então, por isso que você tem que ficar rodando o PDCA eternamente dentro do hospital. Sempre tem algo a melhorar, entendeu? Essa expectativa não para. Opa, Dandara, levantou a mão? Daniel, Oi, oi, tá me ouvindo? tô. Hoje em dia, a gente tem lidado com cada vez mais expectativas de pacientes diferentes do real quadro dele, né? Então, assim, você deu um exemplo de um quadro de uma emergência. Mas muitas das vezes o que a gente mais tem dificuldade são os pacientes que são classificados como verde e azul, e esses pacientes querem uma urgência e criam uma expectativa, e geralmente são os pacientes que mais fazem ouvidoria, por conta dessa expectativa aumentada em relação ao quadro dele e ao tempo de atendimento que ele pode ter dentro do hospital. Como que a gente faz nesses casos? Boa, perfeita, bem posicionado. O que a Dandara falou, pessoal, é latente, isso é real. É o paciente azul que chega ali com uma cefaleia, né? Que quer ser atendido rápido, né? E é o que tem energia, tem muito ar no pulmão para gritar, para berrar, para fazer os caramba quatro, não tá fraturado, né? E aí, o que eu aconselho é o seguinte. Quando estava fazendo um projeto para Redditor, e esses pacientes que prejudicam o NPS ali, porque eles querem ser atendidos rápido. Qual que foi a orientação? Foi o seguinte, ó, pessoal, a gente precisa ter claro para todos os pacientes que entrarem aqui o que que é o protocolo de Manchester, né? Então tem um protocolo de Manchester ali que tem o paciente azul, que ele tem uma janela de atendimento que não vai ter risco. Você é um paciente que foi classificado como azul. Foi feita uma triagem inicial, sinais vitais ok, estável, tal, tá com uma dor de cabeça. Então, a gente vai respeitar o protocolo de Manchester aqui. Tem um paciente verde. Porém, tem pacientes mais graves, que aí eu vou ter que realmente dar prioridade. O que nós, que estamos na gestão do hospital, não fazemos é que a gente tem o protocolo de Manchester, né? Só que a gente não avalia se o paciente azul foi atendido dentro daquela janela ou ultrapassou. Porque se ultrapassou, dentro de 320 minutos, eu tenho que atender o paciente azul. Daniel, não consegui atender. Meu, então tá uma ineficiência de demanda e capacidade. Talvez se eu colocar mais um consultório aqui, eu consiga encaixar dentro dessa janela, né? Porque também, né, pessoal, é triste, né? Eu já fui num PA esses dias de madrugada, tava com o olho inchado, mega inchado e fui, né? Mas aí, dependendo da classificação, você já, putz, beleza, foi classificado como azul, então, paciência, vai ter que esperar, né? Então, o paciente, quando você sensibiliza ele se encaixa, né? Ele não vai procurar, porque assim, se você não tá tão grave ao ponto de. Porque você vê, né? Muito dos pacientes que estão indo na emergência hoje poderiam ser tratados via ambulatório, né? E aí vai na emergência, né? Será que era para estar ali? Você vê nos Estados Unidos, como que funciona nos Estados Unidos? Eles
penalizam no custo. Você vai num pronto-socorro por causa de uma cefaleia, você vai deixar lá 5 mil, né? Ah, beleza, essa cefaleia, meu, dá para aguentar, fazer um ambulatório ali e tal. Mateu? Oi, Daniel. Oi? Dentro disso que a colega falou, você bem colocou, a gente também tinha esse problema, né, lá no nosso hospital, e era ainda mais intensificado pela questão do perfil, né? Paciente obstétrico e pediátrico. Então, você lida além ali do paciente com a questão do familiar, né? E a gente tinha muita reclamação por conta disso, e 90% dos nossos atendimentos são desse perfil, paciente verde, paciente azul, e essa reclamação demasiada. Fizemos a parte de finalização, então, protocolo de Manchester, as cores, bem aquele visual nas recepções, para poder deixar isso claro. E a gente percebeu que ainda assim permaneceu. Analisando, a gente chegou à conclusão que, por exemplo, somente a sinalização por si só não causou o efeito que a gente esperava. Então, o que que a gente fez? Educação continuada com a equipe de recepção e a equipe de triagem. E no ato da classificação de risco, o enfermeiro ele já alertava para aquela família qual foi a classificação, qual era o horário preconizado para atendimento, ou seja, o seu atendimento é de até 4 horas, porque é um perfil ambulatorial. Então, eu oriento que são dos profissionais que realmente nos ajudou muito na nossa emergência. Deixa eu ter um pauzinho aqui, pessoal. Deixa eu ver. Aí, voltou. Deu uma congelada aqui. Estão me ouvindo, pessoal? Agora sim. Sim. Ah, foi Sim, mal. eu Sim, mas sim. Deu uma travadinha aqui. Então, mas é isso, pessoal. Aí a gente vai comentar um pouquinho sobre Fast Track, que é um fluxo para pacientes de baixa gravidade. Porque, querendo ou não, esse paciente azul, esse paciente verde, que não era para estar no PA, mas infelizmente está, porque no PA faz exame, né? É, E aí ele que acaba penalizando, causa, vai com o familiar. Mas eu vou passar uma técnica para vocês do Fast Track, né? Que é um fluxo para pacientes de baixa gravidade. Vai ajudar muito para melhorar a satisfação, né? Que o paciente vai chegar, já vão mapear todos os CIDs ali, ó, paciente com crise respiratória, isso, aquilo, aí eu deixo tudo, eu mapeio a estatística da demanda e já deixo todas as medicações prontas, o médico praticamente ele já vai ter uma prescrição padrão ali, agiliza muito o atendimento, né? A capacidade do PA aumenta muito, né? Só que quando a gente leva esse fluxo, esse fast track para o hospital público, o que que acontece? O povo fica sabendo. Nossa, o hospital lá de Ugol, meu, tá genial. Cheguei lá com uma cefaleia, em 2 minutos eu fui atendido, recebi alta e ganhei um atestado. Entendeu? Aí aumenta muito a demanda e se o hospital tem um orçamento fixo, acaba prejudicando, né? Mas a gente vai chegar lá. Bom, pessoal, a gente vai aprender aqui algumas ferramentas que aí vocês vão aplicar aí nos hospitais onde vocês trabalham. Só que eu sempre comento o seguinte: quem vai fazer acontecer são as pessoas. Vocês estão vendo essa imagem aí? Vamos imaginar, pessoal, que aqui é o problema, né? E qual que é? É que a fila de pacientes eletivos só vem aumentando, ao ponto de o hospital receber uma notificação do Ministério da Saúde para dar um jeito nisso. E aí chega, vou usar alguns nomes aqui, chega a Dandara, chega o Daniel e fala assim, ó, a gente vai fazer um projeto sem Sigma, a gente fez o curso lá do Lean, né? E o Nonato indicou um curso super bacana, a gente vai começar a tocar. E aí
o Daniel, a Dandara, o Matheus vão lá, conversam com o CEO, aí o CEO olha para o tamanho do problema e fala, vixe, nossa, o tamanho. Prótese total de quadril tem mais de 1.200 na fila. Sabe qual que é o custo de OPMI para isso? Não sei o quê. O CEO olha o tamanho do problema assim, ó, fica de cabeça baixa, não tem ração. Aí o Matheus, a Dandara, meu, a gente precisa resolver. Imagine só, pode ser um familiar seu aí que precisa dessa cirurgia, a gente precisa dar um jeito, a prótese de quadril só vem aumentando. É a cirurgia que o nosso presidente fez. Por que os outros cidadãos não têm esse direito, né? Aí, o Matheus, a Dandara, eles levam lá pro conselho lá da Santa Casa. É os caras, os magnatas, né? Os caras cheios do dinheiro lá. Aí eles, tá vendo a postura deles aqui, pessoal? Quanto ao problema? Eles estão de braços cruzados, né? Um tá de braço rebaixado aqui. Aí eles falam assim, ó, Matheus, Dandara, Daniel, parabéns, cara. Que bacana que vocês conseguiram enxergar essa lacuna aí, mas eu não consigo muito ajudar vocês. Eu tô torcendo para que esse projeto dê certo. Eu torço muito. Não desistem. Continuem aí. Continuem aprendendo. Eu acho muito bacana, né? Aí teve um que viu o tamanho do obstáculo. Meu, mesmo assim ele conseguiu vencer. Ele teve, saiu da inércia e tal. Beleza, só que aí o Bruno, a Dandara, o Daniel fala, meu, beleza, a gente já chegamos ao nível do conselho e o pessoal motivou, né? Pelo menos falaram, vocês não vão conseguir. E aí, e agora? Vocês vão recorrer para quem, né? Aí eles, assim, meu, só vem aumentando e eu tenho um familiar que não tá andando mais, precisa de uma prótese do quadril, já tá há mais de 2 anos aí no SUS aguardando. E aí eles resolveram ir lá para o Ministério da Saúde. Chegaram lá, foram conversar com a secretária. E aqui, pessoal, tá o pessoal. Chegaram lá no ministro. O Daniel, o Matheus e a Dandara. Olha a postura dele, pessoal. Olha como que ele. Essa postura aqui, em relação ao problema, o que que significa? O que que vocês acham? Olha Alguém só. acha essa postura em relação ao problema? O que que vocês acham? Tá lá no ministério. E aí, pessoal? Alguém chuta aí? Vocês estão me ouvindo? Sim. E aí, Daniel, o que que você Para acha? mim é uma pessoa, para mim Pode é falar. uma pessoa que está um pouco indiferente ao problema, porque enquanto tá todo mundo olhando ali para ele, ele tá virado para o outro lado, com a mão na cintura. Não é uma pessoa que Boa! está muito envolvida ali para poder resolver. Exato. Eu vou até tocar uma música aqui para falar esse perfil aqui, pessoal. De mãos atadas, de pés descalços, Não é com verdade? você meu mundo andava de pernas pro ar, sempre armada. Segui seus passos, atei seus braços pra você não me abandonar. Não me lembro seu nome, seu telefone, eu fiz questão de apagar. Olha lá, o refrão dessa Tentei os música erros, me é a reinventei, postura desse virei a cidadão. página. Agora eu tô em outra, tô nem aí. Pode ficar com seu mundinho, eu não tô nem aí. Exato, eu não tô nem aí. Pode ficar com seus problemas que eu não quero nem ouvir, Vai entendeu? falar dos seus problemas que eu não vou ouvir. Exatamente é isso aí, Dandara. Parabéns aí. Você pode trabalhar no departamento pessoal, né, RH, enxergando a parte comportamental. Mas é isso, pessoal. Eu comento isso porque uma grande estratégia nossa vai ser sensibilizar as pessoas
a tocar um projeto de melhoria contínua. Entenderam? Legal. Então, tem uma terminologia que a gente usa chamada CTQ, Critical to Quality. O que que é isso? O que que a gente vai começar a trabalhar aqui? Quando eu tenho um paciente de longa permanência no meu hospital, vários pacientes de longa permanência, é um problema, né? Por que é um... Deixa eu colocar aqui. Por que é um problema? Tempo médio de permanência, né? Tá muito alto. Vai uns 18 dias, clínica médica. Imagine só, pessoal, todo paciente de clínica médica que chega no meu hospital para ser internado, em média, está ficando 18 dias. Você fala, meu Deus, o que está acontecendo aí, né, meu? Aí você compara com o hospital privado, meu, não existe isso em hospital privado, uma clínica médica ficar com 18 dias, né? Existe um monte de fatores que estão influenciando nesse número, né? Então, a partir de agora, pessoal, quando a gente começar a definir um problema que a gente quer melhorar, a gente vai falar de variável resposta, que vai ser essa daqui. Sempre o Y vai ser o problema, a variável resposta que eu estou querendo resolver. E aí, o que que influencia nessa média de permanência? Ah, X1, se o paciente carrega comorbidades, né? X2, a idade do paciente. X3, é um paciente de um pós-operatório, ou seja, tem um monte. É um paciente que está aguardando um parecer de um especialista. X4, X5. Eu vou ter um monte de fatores. Eu faço isso no hospital? Eu chego a fazer isso? Eu não faço. Então, vocês vão começar a perceber que simples o fato de começar a pôr algumas coisas, vocês vão conseguir enxergar um monte de resultado. E aí, aqui na primeira fase, é o que a gente vai avaliar, né? A gente vai definir o problema, a gente vai medir, ou seja, a gente vai pegar esses fatores aqui que influenciam no tempo médio de internação elevado. E dentro desses fatores, pessoal, qual é o que tem mais impacto? Que aí a gente vai começar a atacar, né? Eu compensa atacar a idade do paciente? Putz, cara, eu sei que ela influencia, mas não compensa. Você vai fazer o quê com a idade, né? Você vai restringir demanda, né? Então, a gente vai começar a atacar esses fatores que influenciam na minha variável resposta. Para quê? Tá vendo que a variabilidade está muito alta. Mas tem paciente que entra aqui e fica um dia. Aí, como que você vai trabalhar com previsibilidade de alta? Quantas vagas eu preciso gerar na enfermaria para se adaptar à demanda do bloco cirúrgico? Não dá, aí você fica internando o paciente, hoje o paciente vai entrar no bloco, não conseguiu entrar. Beleza, fica aí, amanhã a gente tenta você, vai ser prioridade. Isso é uma cultura, pessoal, que tem muito em hospital, né? Eu já cheguei a ver, na época que eu trabalhava no projeto ali nas emergências, que aí a gente foi lá para o PA para conhecer o PA, né? Aí a gente chegou, "Mano, mas o PA não está superlotado." Ela falou, não, o foco do projeto não vai ser o pronto-socorro, o foco do projeto vai ser a RPA, a recuperação pós-anestésica. Aí a gente falou, mas como assim? O foco do projeto é pronto-socorro. Não, mas a superlotação está lá na RPA. Aí a gente foi lá na RPA, pessoal, um caos a RPA. Por quê? O hospital queria operar, tava uma máquina operando 6 cirurgias por sala, só que a enfermaria não dava leito, não tinha leito. Aí operava, o paciente ficava na recuperação pós-anestésica e ficava ali, internando. Aí dividiram a RPA. Aí chegou um ponto de paciente internado da RPA descer para a emergência porque não tinha vaga. Aí a gente começou, vamos fazer o CTQ, superlotação da RPA. Aí colocaram os fatores. Sabe qual que é um fator que colocaram aqui, pessoal?
existiu uma contratação de uma cooperativa de médicos que ganhavam por produção. Então, se o pessoal, quanto mais opera, mais eu ganho, o que que eles querem? Operar. Ah, mas não tem leito. Ah, mas vão operar. Loucura. Não é loucura? É loucura, mas acontece. Então, aí a gente já tá. Ô, peraí, pessoal. Vamos ter que alinhar essa variável. Então, pessoal, vocês vão ver. Quando a gente começa a medir, aparecem umas variáveis aí que eu nem imagino. Vocês nem vão imaginar. Então, esse CTQ aqui, o que que a gente vai começar a trabalhar? Eu vou chegar para o cliente, assim como eu cheguei lá no pronto-socorro, ele me falou que o problema era na RPA. Aqui eu vou dar um exemplo aleatório, né? Eu vou falar qual que é a necessidade do cliente, ou de quem eu estou fazendo a consultoria, né? Aí aqui ele quer um pãozinho. Aí eu falo, mas eu quero um pãozinho crocante, quentinho. É fácil medir a crocância do pãozinho? Tipo, você tem que morder e tem que fazer crack. É uma necessidade difícil de medir. Vocês concordam comigo? Eu adoro. Aqui, Sim. exatamente o pãozinho que eu adoro. É um pãozinho crocante quentinho. Que você passa manteiga, derrete o cafezinho, putz, show de bola. Então, para atender essa necessidade desse cliente, eu preciso de definir alguns drives, alguns fatores. Ou seja, são os protocolos. Quanto tempo vai ficar no forno? 25 minutos. Qual que é a temperatura? De 180 a 185. Tempo na estufa, 8 horas. Quantidade de fermento, 10 gramas. Então, pessoal, para atender a necessidade do meu cliente, eu preciso ter um protocolo bem definido. Um protocolo bem definido, eu atendo a necessidade do meu cliente. Quentinho, qual que é a temperatura? É o que eu estou trabalhando agora, pessoal. Eu trabalho no escritório baseado em valor. Então, eu tenho. O que que é um desfecho bem favorável para o paciente, né? Então, a gente levantamos o tempo de reabilitação, etc e tal. E aí tem uma série de fatores. Porque se eu não controlar esses fatores, o desfecho do meu paciente não vai ser tão favorável, né? Então, você precisa caminhar, não sei o quê, tem toda a parte de reabilitação, tomar os antibióticos no horário certo, etc e tal. Se você seguir todos os fatores, o tempo de recuperação ou o tempo de internação vai ser esse, né? Então, quando você começa a perceber que uma certa enfermaria tem muita variabilidade no tempo médio de internação, tem, ou seja, não tem um protocolo definido, ou tem muita ineficiência nos processos, né? Aí você vai trabalhar em hospital privado. Hospital privado, pessoal, tem lá, a operadora fala, ó, eu só pago 2 cirurgia de vesícula, beleza, eu só vou pagar uma diária. O paciente vai operar hoje e vai embora amanhã. Na maioria das vezes, o hospital atende. O problema é quando você leva essa cirurgia de vesícula para um hospital público, já não é a mesma coisa, né? Porque o paciente ficou internado um dia antes, aí não entrou porque o plantão lá do cirurgião geral foi embora. Aí ele teve que internar mais um dia. Aí ele sentiu uma dor de cabeça, teve que aguardar um parecer de um neuro, que aí ele só vai dar plantão aqui só na quinta da próxima semana. Aí ele é de uma cidade distante, aí tem que ficar internado aqui. Entendeu? Os drives eu preciso levantar. Beleza, o paciente que entrar aqui com uma cirurgia de vesícula, o protocolo é esse, vai ficar 2 dias, se eu seguir o protocolo, né? Se não houver nenhuma intercorrência. Beleza, pessoal? Conseguindo entender o CTQ aqui? Eu vou avaliar as necessidades do meu cliente, do meu paciente, e vou definir os drives para controle. Desses drives, eu vou colocar as especificações. Não é isso que a gente coloca nos protocolos, né? Eu faço uma infiltração lá foraminal cervical para
para diminuir a dor, eu tenho um protocolo. Ó, vou entrar com essa agulha de anestesia, vou entrar com isso, vou entrar com aquilo, tal, protocolo bem definido. O paciente vai ficar um dia, no outro dia ele vai sair de alta. Quanto tempo ele vai ficar no bloco cirúrgico? 60 minutos. Vai aplicar essa técnica aqui e tal. Quando o protocolo é bem definido, eu consigo ter previsibilidade, né? Ixi, tem cada caso aqui, meu, eu lembrei de uma mastectomia de um hospital aí que, vixe, depois eu conto aí pra vocês. Que ele entrava com os residentes, meu, ficava mais de 8 horas lá na sala. Bom, pessoal, existe uma diferença entre Lean e Six Sigma. Qual que é a diferença? O Lean, ele foca em redução de desperdício. É fazer mais com menos, né? Ele foca em redução de custo. Já o Seis Sigma, que a gente vai trabalhar juntos aqui também, ele reduzir a variabilidade, ou seja, a sua média de permanência variava assim e vai passar a variar assim, né? Aqui, a sua média de permanência ficava de 2 dias a 20 dias e agora vai ficar de 5 dias a 8 a 4, né? Você reduziu bastante sua variabilidade. Aqui. Então, pessoal, só recapitulando, o Lean foca em redução de desperdício, fazer mais com menos. Então, eu dei o exemplo aqui do transporte, né? Eu tinha todo esse percurso aqui e consegui fazer um percurso menor. Então, pessoal, aqui eu vou fazer um overview. Tem coisa pra caramba que a gente vai aprender. A primeira aula sempre atrasa um pouquinho, porque tem esse negócio de apresentação, etc e tal, de acesso, mas aí a gente consegue recuperar ao longo do tempo. Bom, pessoal, essa foi uma introdução geral, para dar um warm-up aí, para a gente temperar o nosso curso. Mas a gente vai aprender fazer um mapa de fluxo de valor. Então, a gente vai pegar um paciente do pronto-socorro e vamos mapear toda a cadeia dele, né? Aí a gente vai ver as atividades que agregam valor, que não agregam valor, dimensionamento de mão de obra. Aqui, como a gente vai trabalhar muito com coleta de dados, às vezes você chega no hospital lá para fazer um diagnóstico, aí você fala, quanto tempo? É o tempo porta-médico, né? Da entrada do paciente até a chegada no consultório. Aí eu não tenho esse dado no sistema. Aí alguém da assistência fala, eu vou te dar 2 prontuários. Aí você vai fazer a média de 2 prontuários para inferir sobre toda a população? Não, né? Então aqui eu vou ensinar uma técnica de amostragem, uma planilha. Você vai colocar os valores aqui, ela já vai te dar a quantidade ideal. A gente vai trabalhar sobre as variabilidades. Aqui eu vou trazer um exemplo da clínica médica e o que os hospitais vêm fazendo aí para reduzir a variabilidade, né? A gente vai identificar as causas comuns. Vamos trabalhar com FEMEA, né? Que aqui a gente vai mapear todo o processo assistencial. Provavelmente vai ser de um laboratório e a gente vai ver onde tem risco de recoleta e qual que é a barreira que a gente vai colocar ali. Uma ferramenta muito bacana para a gente fazer análise de risco. Pessoal, e o gestor que conhece bem o processo é fácil de você saber, porque ele conhece o processo ponta a ponta. Ele sabe em cada etapa do processo que pode dar errado. Se der errado, ele sabe como resolver. E ele ainda coloca a barreira para evitar com que aquilo ocorra. Aí você vê que o cara conhece o processo. A gente vai trabalhar com índice de capa aqui, que eu vou dar. Esse vai ser bacana, porque é o seguinte: imagine que você é um médico patologista, né? E você está lá no laboratório de anatomia patológica e você está lendo as lâminas. Eu consegui enxergar um câncer aqui, mas essa mesma lâmina, para um amigo do lado, ele não conseguiu enxergar. Eu estou tendo concordância na análise. Aí o outro pediu ajuda de um especialista, de um parecer de especialista em unha, sei lá. Ou eu posso aplicar o nível de concordância assim. Os médicos que estão lá na porta, eles estão tendo um nível de concordância para internar os pacientes?
a equipe da manhã, vixe, está no nível completamente fora do pessoal da tarde. E aí a gente vai propor algumas ideias de colegiado, né? Para a gente alinhar o conceito para todo mundo seguir o padrão ali. Então a gente vai conseguir avaliar o nível de concordância. Aqui o dimensionamento de mão de obra, né? Aí eu trouxe de um laboratório, quantas pessoas vai precisar, qual que é o custo, quanto no final sai um custo de uma biópsia, quanto a prefeitura me paga, e aí eu vou ver se está dando margem ou não. Assim como vocês trabalham desenhando o protocolo de sepsis, AM, AVC, a gente vai desenhar um POP, né? Um procedimento operacional padrão do ponto de vista de processos, né? A gente vai fazer um estoque de segurança, então tem uma quantidade de pacientes, foi o que eu citei, né? Eu tenho uma quantidade de pacientes de azul, vermelho, amarelo. Então, eu vou dimensionar a quantidade ideal de medicação. Aqui é no caso da UTI, né, que eu coloquei midazolam, lorazepam, propofol. Então, eu avalio a demanda e determino a quantidade que eu preciso comprar. E, em paralelo, ainda eu faço um Kanban para ir acompanhando isso. Então, a gente vai aprender isso daqui também. A gente vai dimensionar todo um pronto-socorro do zero, né? Vamos pegar lá desde a quantidade de população, etc e tal. Vamos definir a quantidade de médicos, enfermeiros, turno. Depois vamos entrar numa parte estatística aqui. Aqui provavelmente talvez regressão linear simples, múltipla. A gente vai conseguir entrar em todas as partes estatísticas aqui. E aí, pessoal, a metodologia Seis Sigma, ela vai ajudar a gente a resolver um monte de coisa, né? Desperdício de materiais, não conformidades, pedidos errados, desbalanceamento de leito nas enfermarias, né? Aqui um hospital geral de Fortaleza, que eu fiz um projeto, né? O dimensionamento de leitos por especialidade tinha sido feito aí em 1900 e alguma coisa. E aí, quando a gente chegou fazendo um tour nas enfermarias, o que que a gente começou a perceber? O pronto-socorro lotado de paciente no corredor aguardando leito de enfermaria e alguns andares ali vazio. Aí a gente falou, pô, mas por que esses pacientes não sobem? Ah, não, porque tá fora da especialidade. Aí eu falei, ô louco, pessoal, a gente já subiu em mais de 5 andares aqui, mais de 20 salas, sempre enxergando o leito vazio, e a mesma resposta. Ah, porque tá fora da especialidade, não sobe porque tá... Vocês não acham que tá um desbalanceamento aí, não? Será que não tá no momento de a gente fazer o balanceamento de leitos? Ou seja, quanto eu tenho de demanda na porta pelo PA, que converte para internação e eu tenho a quantidade ideal aqui. Eu peguei até o HC aqui de São Paulo para dar uma ajuda, porque lá eles têm 900 leitos, né? E aí para fazer esse trabalho. Então aqui eu vou ensinar vocês também a fazer essa parte aqui. Deixa eu acelerar aqui. Então, pessoal, o Seis Sigma, que vai ser o foco desse curso, é uma metodologia estratégica, gerencial, disciplinada para reduzir variabilidade nos processos. Então, a variabilidade, ela causa defeitos, né? Então, se eu estou trabalhando com previsibilidade de alta e minha média, que o paciente fica internado, está oscilando, deixa eu pegar, dessa forma aqui, ó, fica difícil de eu trabalhar, né? Aí eu pergunto para o NIR, para o Núcleo Interno de Regulação, ou para a gestão de leitos ali do hospital. Quantas vagas você vai me liberar amanhã? Ela não sabe. Por quê? Ela pode ter 5 altas aqui ou pode ter 10, né? Fica difícil. Aí quando você trabalha com redução da variabilidade, aí você consegue uma ótima performance. Você consegue falar com precisão quantas vagas você vai liberar amanhã. Quantas vagas de UTI? Entenderam que o fluxo, pessoal, é complexo? Eu até brinco com o pessoal. É por isso que nós, profissionais da saúde, ganhamos acima de 100K. Porque é muito difícil, né, pessoal? Ó,
Caramba, Daniel, vou ter que pensar em tudo isso. Porque o paciente sai da UTI, aí ele descalona para a enfermaria. Aí, qual que tem que ser a média ideal da UTI? Qual que tem que ser a média ideal da enfermaria? Aí o paciente do bloco cirúrgico, vou precisar fazer uma reserva de leito antes. Aí ele vai para a UTI, da UTI descalona. Puta, cara, fora a demanda de entrada do PA, fora a demanda de eletivos, como organizar todas essas variáveis? O professor é muito bonzinho, então eu desenvolvi uma planilha que eu vou compartilhar com vocês. Você mete numa variável, que aí vocês simulam o hospital de vocês. Você vê, ó, aqui que tá o gargalo. Se a gente não reduzir essa média de permanência, a conta não vai fechar. Beleza? Então a gente vai trabalhar com isso daqui bastante para melhorar a nossa previsibilidade de alta. Vamos lá, pessoal. Aqui, para a gente já fechar o. Vocês estão aí, né, pessoal? Ninguém dormiu, né? Estamos aqui. Tá. Sim. Estamos. Calma aí. Presente. Aí, firme e forte. Bom, vamos lá, pessoal. Então, aqui é o seguinte, para vocês verem como a variabilidade, ela influencia até no processo assistencial. Eu vou fazer aqui, sabe em laboratório que tem aquela amostra ouro, com resultado já conhecido? Aqui é um paciente com resultado já conhecido. Então, ele foi ao pronto-socorro e ele foi tratado com médico A. Ele chegou com desconforto abdominal. Cadê aqui? Deixa eu só fazer um negócio aqui que eu tinha. É aqui. Que agora eu esqueci de. Aí, estão conseguindo ver, né? Bom, vamos lá, pessoal. A gente já vai encerrar, só vou seguir esse daqui. Então, o paciente chegou com desconforto abdominal. E aí, para o médico A. Ele fez 4 perguntas na anamnese. Falou, ó, quando os sintomas começaram? Com que frequência você vem sentindo esse desconforto abdominal? Como você descreve a dor? Ah, uma dor cólica, queimação, né? Uma dor difusa. Descreve um pouquinho melhor sua dor. O médico A fez essa pergunta. Tá, então vamos fazer o exame físico. Aí fez a inspeção ali, né, para ver se não tinha distensão abdominal, verificou temperatura, pressão arterial, pegou o estetoscópio ali, palpação, fez manobra para ver se não tinha suspeita de apendicite. Beleza. E aí depois esse médico ele gerou uma, duas, três, 4 hipóteses. Era um médico interno, né? Tava fazendo um internato ali no hospital. Aí ele falou assim, ó, meu, eu tô achando que é uma inflamação do trato gastrointestinal. Puta, mas eu tô achando também que é uma síndrome do intestino irritável. Putz, mas eu acho que é uma apendicite. Caramba, mas eu também acho que é uma doença inflamatória intestinal. Caramba. Então já sei. Eu vou pedir para você fazer um laboratório, você vai fazer um hemograma completo, você vai fazer uma tomografia, você vai fazer uma colonoscopia. E para aliviar um pouquinho sua dor, eu vou entrar com um Profenid e um Buscopan. A pergunta é, pessoal, quanto tempo esse paciente que chegou com desconforto abdominal vai ficar no PA? Ele vai ter que internar, porque colonoscopia você não faz na urgência. Exato, esse paciente. Então, já viu que é o caos, né? Aí, aquela ferramenta do diagrama de capa, né? Para a gente começar a alinhar conceito. Esse mesmo paciente ouro, ele foi para o paciente B. Aí chegou na anamnese e falou: há quanto tempo você vem sentindo essa dor? Você estava em algum churrasco, alguma coisa? Em vez de fazer 4 perguntas, ele fez 2. Exame físico, ele fez inspeção, sinais vitais, palpação. E gerou 2 hipóteses. Aí pediu laboratório, imagem, Buscopan e Profinid. Já o médico 3 é aquele médico já viciado em plantão,
que ele já vai através da probabilidade. Putz, meu, 80% dos pacientes que chegam com desconforto abdominal é isso. Aí ele fez uma única pergunta, fez todos os sinais físicos ali, gerou uma hipótese diagnóstica, não pediu nenhum exame de imagem, 3 medicação e tchau. Deu alta para o paciente. A pergunta é: qual paciente vai ficar mais tempo no meu PA? Do médico A, do médico B ou do médico C? Provavelmente, né, pessoal, é do médico C. É um médico que ele foi com foco em não identificar uma doença rara ali, ele foi pela probabilidade. Caso o paciente complique, você retorne aqui no PA, porque os sinais vitais estão estáveis, não sei o quê, não é um paciente descompensado que está com a pressão alta. Então, assim, aí, pessoal, o que que acontece? Às vezes a gente trabalha com muito foco para reduzir desperdício, tempo, etc e tal, mas os problemas são outros, né? Eu visitei um hospital em Chapecó que apelidaram um médico lá do litrão. Ah, é o médico do litrão. Aí eu pensava que esse médico gostava de tomar uma, né? Porque ele era chamado de médico do litrão. Não, mas os outros médicos que estavam no plantão falaram assim: não, vixe, cara. Esse cara não resolve nada, ele hidrata todo mundo, aí vai embora, aí a gente já chega no plantão, tem um monte de paciente que ficou dele aqui, fora a demanda de entrada, e aí apelidaram ele disso, né? Então, tá vendo que a concordância, né? Por isso que o diagrama, a ferramenta lá do índice de capa, para a gente avaliar se a gente está falando a mesma língua, etc e tal, é importante para reduzir essa variabilidade. Porque você vai, ó, meu, a média tem paciente que está em 10 minutos com a mesma queixa, e esse paciente com a mesma queixa, se ele é tratado por outro médico, ele está ficando até internando, né? 10, 15 horas. Entenderam, pessoal? Aí a gente já chegou no. Estamos chegando na etapa final, porque amanhã a gente vai trabalhar com essas variáveis e a gente já vai manipular uma planilhinha que eu preparei para vocês, né? Aí essa planilha, só dar um spoiler para vocês, a gente vamos colocar demanda de entrada, vamos colocar taxa de conversão, a gente já vai fazer uma brincadeirinha amanhã. Aí então, amanhã eu já começo com dando sequência nesse exercício, e aí a gente já começa fazendo uma brincadeira aí, para vocês já aplicarem aí no hospital onde vocês trabalham. Bem, Certo. maravilha, pessoal. Combinado. A gravação Combinado. Combinado. eu vou subir. Vocês Daniel, me viram, tira né, uma pessoal? dúvida. Oi. Olhei no nosso cronograma, a aula seria dia 24, aí vai ser amanhã? Eu só não entendi essa parte. Terças e quintas. Isso, ô, pessoal, desculpa, voltou aqui. Exato, terça e quinta. Então amanhã é 23, né? Aí a próxima vai ser dia 24, quinta-feira. Então, pessoal, vocês viram que a gente tem conteúdo pra caramba. A ideia é o seguinte: o conteúdo que vocês vão aprender aqui é equivalente a um black belt. Que aí, quando vocês fizerem o black belt comigo, putz, vocês já vão estar em nível hard, né? Mas assim, não se preocupem, não tem nada de complexidade. Eu faço a planilha, que nem eu falei de todas essas variáveis, mexe no bloco cirúrgico, impacta na UTI. Eu fiz uma planilha já com todas as fórmulas, eu só mudo, eu só vou colocar valores e saber interpretar ali como um todo. Bacana, pessoal? Combinado, Daniel. Certo. Muito obrigado. Segurem na minha mão, hein? Não Combinado. saiam. Qualquer dúvida, meu, eu vou subir o formulário lá na plataforma. Qualquer dúvida, vocês coloquem lá. E aí eu já vou começar a avaliar o desempenho de vocês. Se eu ver que, puta, ninguém tá entendendo nada, aí a gente volta. Bacana, pessoal? Agradeço aí a presença de todos hoje. Eu queria tirar uma foto, eu não sei se é pedir muito a esse horário. Se a gente pode abrir a câmera aí. Aí.
Boa. Meu, o que é a nossa vida sem a selfie, né, meu? Aí, meu. Realmente. Eu tinha que tirar uma foto aqui para mandar pro Nonato, né, meu? Nonato já me mandou Deixar a o foto. chefe orgulhoso. Deixar o A chefe foto ficou boa, né? orgulhoso, Daniel. Ficou top. Ô, pessoal, muito obrigado aí pela presença de todos. Eu vou me esforçar ao máximo para essa turma aqui ser a turma que vai estourar tudo, velho. Falar assim, ó, meu, esses são meus alunos aí. Pessoal, e podem confiar, as planilhas que a gente vai começar a mexer na próxima aula, vocês vão ver. Eu até brinco com o pessoal, ó, essa daqui é Magia Negra 3, porque o negócio faz coisas que só Deus duvida. Maravilha, pessoal. Obrigadão aí, hein? Obrigado, boa noite. Obrigada.